vocês. Vamos para a nossa aula de ciências da natureza hoje? Vamos lá, então, página 129, tá? Nós vamos falar sobre saúde e meio ambiente. A gente já tá falando, né, a respeito da saúde, nós já vimos sobre vacina, sobre se cuidar, fazer exercício físico, comer bem, descansar. Tudo isso faz parte de uma rotina de vida pra gente ter uma vida saudável, não é isso? E agora nós vamos ver a saúde e o meio ambiente. O ambiente que vivemos também influencia na nossa saúde física e mental. Como você aprendeu no capítulo anterior, né? A ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e deles com o ambiente. Então, a ecologia, ela estuda a relação que há entre os seres vivos e o meio ambiente, porque existe um relacionamento aí, existe uma relação, tá certo? O conhecimento dessa ciência nos ajuda a compreender por que a conservação da natureza é um dos assuntos mais discutidos no mundo. As pessoas estão descobrindo que a natureza é muito importante, ela precisa ser preservada. Ela é muito importante na nossa vida e na vida de todos os seres vivos, tá? E ela contribui com a nossa saúde, tá certo? Olha só, uma coisa interessante, ó, para vocês verem, ilustrar o que eu tô querendo dizer. Aqui em Chapadão do Sul existe muita plantação. Então, por conta disso, existem poucas árvores. E por conta das plantações, o que acontece? Existe os aviões que passam, né, jogando veneno para poder o quê? Para que a plantação possa crescer sem as pragas que destroem a plantação, né? Assim, existem muitas coisas, muitas pragas que podem destruir a plantação. Então, eles jogam aquele veneno por cima por conta disso. Conclusão, o ar aqui da cidade não é bom. Nessa época que nós estamos vivendo agora de seca, é uma época assim que a gente percebe o quanto o ar aqui é ruim. E acaba que o que aconteceu? O que está faltando aqui na cidade para ajudar a melhorar esse ar? Árvores. Então, a partir do momento que a gente mexe no ambiente, que a gente mexe nessa parte do meio ambiente, da natureza, isso atinge todo mundo, tá? Não atinge só os animaizinhos que fazem ninho nas árvores, por exemplo. Atinge a todos nós, inclusive nós, seres humanos, tá certo? E aqui hoje também a gente vai aproveitar para ver o que é um elemento biótico e o que é um abiótico, tá certo? Então vamos lá, ó. Os elementos bióticos são os seres vivos, tá legal? E os abióticos são os seres não vivos, mas que são fundamentais para os seres vivos. Ou seja, não é o grampeador, tá? Eu vivo sem grampeador, eu posso usar um clipe. Ou posso pôr numa pasta. Estamos falando de elementos que não contêm vida, que não são vivos, mas que são fundamentais, são tão importantes que sem ele nós não conseguiríamos viver, tá certo? Então vamos lá na página 130 e vamos ver exemplos de biótico e abiótico, tá legal? Em uma floresta, um pássaro e a árvore onde ele fez seu ninho são elementos bióticos. Então o pássaro e a árvore são bióticos, a árvore tem vida, o passarinho também. Mas o solo que a árvore cresceu, ele é um elemento abiótico. O solo não tem vida, porque as partículas do solo não possuem vida. Só que, sem o solo, a árvore não consegue crescer. Não ia existir. E o pássaro não ia conseguir fazer o seu ninho lá, ou comer sua frutinha, porque tem muito pássaro que se alimenta do fruto das árvores, ou o nosso ar estaria muito ruim, né? Nós não teríamos quase ar oxigenado por conta da falta das árvores. Inclusive, mexeria no nosso clima, porque as árvores, elas ajudam a trazer chuva, né? Onde tem árvore, chove mais. Onde não tem, chove menos. A seca é mais densa, mais forte,
Tá entendendo isso aí, Choco? Oi, gente, tudo bem? Opa, então, né? Eu tô entendendo, sim, que a árvore ela é muito importante. Não, Choco, de biótico e abiótico. Ah, não, sei, assim, tá. Nossa, gente, acho que eu tô dormindo. Tô entendendo, sim, Pro. Tô entendendo. A árvore precisa do solo, mas o solo não tem vida. E não é só a árvore que precisa do solo, né, Pro? Tem também a minhoca. Isso. A minhoca também precisa do solo, né, Choco? E aí, sem a minhoca, o que acontece sem a minhoca? A minhoca ajuda na terra, ajuda cavando tunelzinhos assim. Ela vai fazendo com que a água escoa lá pra baixo e deixe a terra bem molhadinha. Ela ajuda muito a minhoca. Nossa, já pensou um mundo sem minhoca? Que coisa terrível! É muito importante mesmo o solo. Show, terrível o mundo sem minhoca, terrível. Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Então deixa eu ajeitar aqui pro Choco sentar. Senta aqui, Choco. Vamos lá então, gente, ó. Então nós temos assim, ó, além do solo, aqui ó, o ar e a água também são elementos abióticos. A gente consegue viver sem ar? E sem água? A gente consegue viver menos tempo sem água do que sem comida, tá, gente? Olha só como a água é importante. Ó, lá na página 181, tá falando assim, ó. Quando o ser humano polui a água ou o solo, ele interfere nas condições ambientais dos seres vivos, porque eles precisam desses elementos para sobreviver. Então, dessa maneira, existe uma relação entre os seres vivos e os elementos não vivos que é prejudicada. Essa relação que existe é prejudicada porque a gente contamina a água do rio. Como que os animais que bebem aquela água vão beber? A gente contamina o solo. Como que as árvores vão crescer num solo contaminado? Né? Então, o que acontece? A gente pode provocar sérios problemas para todas as espécies envolvidas. O deserto do Saara não era um deserto antigamente. Ele não nasceu um deserto. Ele era um lugar lindo, cheio de plantas e árvores e rios e nascentes. E olha o que aconteceu com o deserto do Saara. Virou um deserto. Vocês querem saber do que eu tô falando? Pesquisa aí na internet, no Google, vejam as fotos do deserto do Saara para vocês verem como é hoje o deserto. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o ser humano também prejudica a natureza, está prejudicando a si mesmo. Porque, olha lá, o deserto do Saara, o que virou? Não é verdade? Não tem mais árvore, não tem mais solo para plantar. É uma areia lá. Não tem mais água que nós também precisamos, né? E a gente também precisa de todos os elementos que os animais precisam. Água, ar, solo, né? Então a gente precisa, para plantar os nossos produtos, nossos alimentos, nós precisamos dos recursos naturais para tudo nessa vida, não é verdade? Pra gente poder, como alimento, como roupa, até pra máquina. A gente precisa dos elementos naturais. Não é assim? A máquina não é construída com ferro? De onde eu tiro o ferro? Da natureza. Então, os recursos naturais, eles são limitados. O que significa limitado? Quer dizer que tem um fim. Ele tem um ponto que não vai acontecer o resto da vida esse elemento. Ele vai acabar. Então, a gente tem que evitar o desperdício e dar uma destinação, um destino correto para o lixo, porque o lixo, esse lixo que a gente joga, sabe o lixo da pia que a mãe vai lá e amarra o saquinho e põe lá, esse lixo, se não for feito na cidade, um lugar correto de descarte, correto desse lixo, nós estaremos contaminando o solo. Essa contaminação, ela escorre, né? Essa coisa contaminada do lixo escorre para dentro da terra e contamina os lençóis freáticos. O que são esses lençóis? São essa água, os lençóis freáticos são as águas que estão lá embaixo da terra. E ele fica todo contaminado. E essa aguinha é ela que vai formando o rio. Começa lá embaixo
E ela vai indo e muitas vezes acaba se tornando um rio lindo, maravilhoso, todo contaminado, porque começou lá no comecinho dela. Ela já vem desde o comecinho contaminado. Lembra que eu falei pra vocês que no rio Tietê tem um ponto que ele nasce? Porque todo rio tem um lugar que nasce, tá? Ele não começa do nada, ele nasce de um pontinho. Então ali existe uma nascente que tá vertendo água. Ela nasce água do fundo da terra e verte, começa o rio. Nesse ponto ele é um rio limpo e vivo. E aí ele vai correndo, correndo, correndo. E quando ele chega lá dos lados de São Paulo, ele se torna um rio sujo, morto, super poluído, super fedido. Se o lixo não for descartado corretamente, né? Se nas cidades não houver um lixão, né? Ser da forma correta, esse lixo pode contaminar a nascente desse rio Tietê. E todo o rio na sua extensão inteirinha, porque não é só de São Paulo. Ele passa por diversas cidades, ele pode morrer. Imagina o impacto ecológico que isso teria. Muitos animais vivem desse rio e muitas pessoas também vivem desse rio. Tá certo, gente? Olha só. Olha que legal, nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Olha que bacana, eu vou contar pra vocês como é que funciona. Eu quero saber. Ah, você quer saber? Eu quero saber como é que funciona a cadeia alimentar. A gente prende todo mundo na cadeia e aí vai comer? Que? Show! Para com a besteira, garoto. Senta aqui que eu vou explicar, então. Tá bom, vou ver, então. Meu Deus. Meu Deus, né? Meu Deus, digo eu. Vamos lá, então, ó. Olha só. As plantas, vamos usar de exemplo, igual tá na apostila, o coelhinho, tá? A plantinha, ela serve de alimento pro coelhinho. E, sua vez, o coelhinho serve de alimento para a raposa. Então, se tiver uma erosão, uma poluição, e a plantinha não crescer, o coelhinho não vai ter plantinha para comer. E com isso, a raposa... Aí o coelhinho vai acontecer o que com o coelhinho se ele não tiver plantinha para comer? Ele vai ficar magrinho, sequinho e vai morrer. Não é isso? Se ele morrer de fome, ele não vai ter carne no corpinho dele, vai ter aquela coisa magrinha, pele e osso. E aí, a chance daquela raposinha de se alimentar também vai diminuir. E aí vai diminuir a quantidade de alimento para a raposa. E aí nem todas as raposas vão conseguir se alimentar. E aí elas também vão emagrecer e vão morrer. Tá certo? Por quê? Porque elas se alimentam do coelhinho. Tá certo? Então elas precisam que o coelhinho seja forte, bonito e saudável. Elas não se alimentam do coelhinho, assim, elas não pegam, matam o coelhinho por matar. É só quando elas estão com fome. Elas precisam do coelhinho. É a mesma coisa, ó. Vamos ver um outro exemplo. Tá entendendo, Choco? Tô entendendo que um precisa do outro. Isso, Choco. Nossa, muito bem. Um precisa do outro, isso mesmo. Isso que chama cadeia alimentar. Tudo começa na plantinha. É, porque aí o animal come a plantinha e fica gordinho, que nem eu. É, ó, seu barrigão. Mas a raposa não vai me comer, né, Pro? Não. Raposa não vai te comer, não, Choco. Aí, o animal come a plantinha e fica gordinho. Aí, o animal que come carne vai comer o animal gordinho. E aí, vai ter animal sempre lá pra todo mundo. Vai ter animal sempre lá. Eles não vão entrar em extinção, né? É, se a gente não caçar eles, né? Sim, sim. Mas aí não vai acabar acontecendo de faltar alimento pro animalzinho. Então é por isso que tem que preservar, né, Pro? Não é só por causa do oxigênio, também é por causa dos animais. Isso, Choco, muito bem. Também por causa dos animais. Ah lá, um outro exemplo, pessoal. A gente tem lá, por exemplo, nós temos a florzinha, as plantas. O grilinho, ele faz o quê? O gafanhoto, vamos colocar assim. O gafanhoto, ele come as plantinhas.
Aí o sapinho vai lá e come o gafanhoto. E fica gordinho. Aí vem a cobra e se alimenta do sapinho. E aí vem a águia, o gavião, e se alimenta da cobra. Então virou uma cadeia alimentar. Se faltar plantinha pro gafanhoto, vai faltar o gafanhoto. Se faltar o gafanhoto, o que o sapo vai comer? Vai diminuir a quantidade de comida do sapo. Não é isso? E aí a cobra também vai limitar, vai diminuir a quantidade de comida da cobra. E todo mundo vai começar o quê? A passar por problemas de alimentação. Muitos animais começam a morrer, porque daí nem todos vão conseguir se alimentar direito. E aí a cobra não tem o que comer, morre. O sapo não tem o que comer, morre. O grilo não tem o que comer, morre. E por fim, o gavião, a águia que comem aquela cobra também vão morrer, porque já não vai ter mais quase alimento. Vai ser escasso, vai ser muito pouco. Então isso é cadeia alimentar. Um depende do outro para viver. Tá certo? Então vamos fazer agora exercício, página 132. Nós temos aqui uma foto com números. Nós temos 1 é o ar, o céu. 2, a montanha. E 3, as árvores. O que é abiótico e o que é biótico aqui nessa primeira foto? Vamos fazer juntos? Deixa eu pegar aqui. Ih, gente, não peguei minha caneta. Peraí. Vamos lá, vamos olhando aí, pessoal. O que vocês acham? Qual que é o biótico e qual que é o abiótico? Então, nós temos aqui, um quadrado, né? E tá escrito no quadrado montanha. Então, na foto da montanha, nós temos aí o número 1 tá mostrando o quê? Que é o ar, né? Então, vocês vão escrever aí, ó. Tem aqui 1, 2 e 3. O 1 é o ar. A. O ar é o quê? Biótico ou abiótico? Isso, abiótico. 2. Montanha. Ela é biótica ou abiótica? A montanha é feita de terra. O que ela é, gente? Isso, abiótica também. Escrevam aí, não vai saber que não dá pro abiótica. E por último, nós temos as árvores. As árvores têm vida? Nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Então, elas são as árvores, são bióticas, muito bem. O da tartaruga vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, nós temos o número 4 é a água, o número 5 a tartaruga e o número 6 a alga que nasce no fundo do oceano. Tá certo? A alga é uma plantinha, tá, gente? Página 133, ó lá, ó. Tá mostrando sobre a cadeia alimentar de novo. Observe o esquema a seguir. O que aconteceria se as plantas fossem retiradas do local onde os gafanhotos vivem? Não ia ter nenhum problema? Os seres vivos não dependem uns dos outros para sobreviver? Vamos dizer que sim, né? B. A população de gafanhotos diminuiria e a de sapos provavelmente também? Sim. C. A população de gafanhotos aumentaria e a de sapos provavelmente também? Não, como que o gafanhoto ia comer? D. A população de gaviões e de cobras diminuiria, pois esses animais se alimentam diretamente das plantas. Eles se alimentam de plantas, a cobra e o gavião? Não, a cobra se alimenta de sapo e o gavião da cobra. Então é só a letrinha B, tá certo? Entenderam, pessoal? Biótico e abiótico? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu vou ler um textinho pra vocês a respeito da dengue, certo? Ó, olha o que o lixo faz. Além de contaminar solo, contaminar água, ó o que acontece, ó. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela são doenças infecciosas causadas por 4 diferentes vírus, mas transmitidas por uma só espécie de mosquito,
chamado pela ciência de Aedes aegypti. A fêmea desse animal precisa de sangue para produzir ovos, por isso ela pica os seres humanos, podendo transmitir essas doenças que em certos casos levam à morte. Quando cuidamos do meio ambiente, especialmente aquele próximo de nós, estamos contribuindo para prevenir a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Como? Uma das formas de se prevenir essas doenças é eliminando os locais onde as fêmeas colocam seus ovos e as larvas se desenvolvem em recipientes com água parada. Dar destino correto ao lixo, como garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que ficam expostos à chuva, além de tampar recipientes que acumulam água, como caixas d'água e piscinas, são fundamentais para esse controle. Lixo jogado em vias públicas e nos terrenos baldios acumulam água da chuva, tornando-se locais ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Olha só, o lixo causa só problema. Se a gente não descartar ele corretamente, ele só traz problema para nossa vida, tá certo? Agora, lá no finalzinho da apostila, tem aqui para vocês brincarem, ó. Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tem aqui, ó, uma trilha, um joguinho do combate à dengue. Tem o dado para vocês montarem e tem também os personagens, tá certo? Recortem, montem, deixem eles bonitinho e brinquem aí com a sua família. Aqui nessa página aqui, ó, na página seguinte, logo após o texto da dengue, vocês vão ver aqui as regras, como é que faz, as instruções para jogar o joguinho, ó. Aqui, ó, aqui tá a dengue, aqui as instruções para jogar o joguinho na página 135. Tá certo? Tá certo, Choco? Tá muito certo, vou fazer o meu. Vai fazer o seu e depois a gente joga. Combinado? Um beijo, criançada! Um beijo, criançada!